Olá, bem-vindos a mais uma série de exercícios de equação e função quadrática. Então, nós teremos aí em torno de 4 a 5 vídeos, onde a gente vai resolver diversos exercícios em diversos níveis de dificuldade. Vamos começar com um bem simples, que pede para considerar a função f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 5 e determinar o valor de f de 2 mais f de 0. A forma mais organizada da gente fazer isso é a gente construir essa tabela de valores, que geralmente é ensinado no 9º ano. Lembrando que essa sequência de vídeo é voltada para alunos do 1º ano, tá? Então, lá no 9º ano, a gente já costuma ver essa tabela de valores, onde a gente tem aqui os valores de x, que são os valores do domínio. Aqui nós temos a função, é o cálculo que a gente vai fazer, e a nossa f de x, que é o conjunto imagem, tá bom? Então, só para a gente já reforçar também, ó, o domínio da função é o x, e a imagem da função, tá aqui, é f de x, ou y, tá? Alguns autores chamam de y. Como se fosse uma maquininha de função que a gente tem aqui. A gente vai entrar com o valor 2, vai passar por essa máquina e vai sair com um produto aqui, tá? Então, é bem simples. No lugar do x aqui da função, nós vamos colocar o 2. Então, nós temos primeiro aqui 2 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, menos 5. Fazer devagarinho aqui, então vou repetir o 2, vou resolver a potência. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4. Vou resolver essa multiplicação, então eu tenho 3 vezes 2, 6, menos 5. Aqui eu posso resolver a multiplicação e também essa subtração, tá? Lembrando que a gente sempre tem que começar pela multiplicação. Então, tá aqui 2 vezes 4, 8. Mas aqui eu também posso resolver 6 menos 5, 1. E 8 mais 1, 9. Encontrei a imagem de 2, é 9. Vou fazer a mesma coisa com 0, sendo que com 0 é mais fácil, né? Porque quando a gente tem 0 na potência numa multiplicação, vai dar 0. Essa é a nossa potência, esse é o nosso produto. Então, aqui eu tenho 2 vezes 0 ao quadrado, mais 3 vezes 0, menos 5. Esse primeiro termo aqui que a gente tem é 0, né? Porque 2 ao quadrado dá 0 e qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Aqui é a mesma coisa, qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Menos 5, então a gente só tem menos 5. A pergunta é qual o valor da soma dessas duas imagens. Então, eu tenho que fazer 9 mais menos 5, que na verdade é a mesma coisa que 9 menos 5, que dá 4, tá? Então, tá aqui essa nossa primeira questão. Segunda questão é de definição, né? Para a gente relembrar qual é o gráfico dessa função aqui, olha. Que função é essa? Essa forma aqui é a forma de qual função? A f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Essa função aqui é a função quadrática. E ela tem no plano cartesiano, né? Nós temos o plano cartesiano aqui, x e y. Ela representa uma parábola, tá? Então, qual é o gráfico? O gráfico é uma parábola. E mais uma questão para a gente fechar esse nosso primeiro vídeo. Seja a função f de x igual a k menos 1x ao quadrado mais 2x menos 3, qual é o valor de k, sabendo que a concavidade da parábola está voltada para baixo e para cima. Então, vamos lá, só para a gente relembrar, a concavidade da parábola ela vai estar voltada para baixo quando o coeficiente A for menor que 0, for um número negativo. Então, a gente vai ter uma parábola assim. A gente fala que o gráfico está triste, porque os valores são negativos do coeficiente A. E vai estar voltada para cima quando a concavidade do gráfico estiver voltada para cima. Números positivos aqui para o A. Quem é o A? É o valor que acompanha o x ao quadrado, tá? Lembrando lá no exercício anterior, a forma f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, A é esse número que acompanha o x ao quadrado. Nessa nossa função,
Esse coeficiente A é o K menos 1. Significa que, ó, no lugar aqui desse A, K menos 1 tem que ser menor que 0 para a concavidade ser para baixo. E K menos 1 tem que ser maior que 0 para a concavidade ser para cima. Eu quero saber qual é o valor de K para que essa concavidade esteja para baixo ou para cima. Só ir resolver assim na equação super simples, né? Letra para um lado, número para o outro. Então, a gente tem aqui, ó, K menor que 1. Já encontrei aqui o valor de K. E K maior que 1. O que significa isso? Que se eu colocar aqui, no lugar do K, tá? Um valor menor que 1, qualquer valor menor que 1, essa minha função, ela vai ter a concavidade voltada para baixo. Por exemplo, se no lugar do K eu coloco o 0, vamos pegar o 0. 0 é menor que 1, né? Todo mundo concorda que 0 é menor que 1. Se eu coloco o 0 aqui, eu fico com 0 menos 1 x ao quadrado, e o que vem depois não interessa, porque a concavidade a gente vê por essa partezinha aqui da nossa função, né? 0 com menos 1 dá menos 1. Menos 1, que é a mesma coisa que menos x ao quadrado. Então, isso aqui, ó, esse menos aqui, caracteriza a concavidade voltada para baixo. Isso vale para qualquer valor menor que 1. Então, 0, menos 1, menos 2, menos meio, tá? Qualquer valor menor que 1. E a mesma coisa para K maior que 1. A gente pode pegar o 2, por exemplo. E substituir aqui, eu ficaria com 2 menos 1 x ao quadrado. 2 menos 1 dá 1, né? Isso aqui é a mesma coisa que o x ao quadrado. Então, realmente, a concavidade dessa parábola está voltada para cima. Então, a questão é bem simples. Se eu estou falando de concavidade, você tem que saber para que servem os coeficientes. Se eu estou falando de concavidade, não importa o resto da função. Eu vou focar no que está acompanhando o x ao quadrado, tá? Então, concavidade, falou em concavidade, eu esqueço o resto da função e foco só no que está acompanhando o x ao quadrado, tá? X ao quadrado, o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, define a concavidade da parábola, ou para cima ou para baixo. Até o próximo vídeo.